É difícil imaginarmos o cinema e a televisão sem a existência dos desenhos animados. A história da animação vai muito além da nossa infância. Ela começa lá atrás, nos enigmáticos desenhos feitos pelos homens das cavernas, há cerca de 35 mil anos antes de Cristo. Os antigos egípcios decoravam as paredes dos seus templos com desenhos simbólicos de deuses e faraós, dando os primeiros passos rumo à animação. Os gregos antigos utilizavam vasos para desenhar os seus heróis, passando a sensação de ação e movimento. A partir de 1800, várias técnicas foram inventadas, e com isso foi possível dar movimento aos desenhos. Com o tempo, descobriu-se dessa forma a ilusão de desenho com ação contínua. A técnica de flipbook permitiu que qualquer desenhista fizesse uma simples animação. Com apenas um bloco de folhas, os desenhos foram ganhando vidas e fascinando todas as pessoas que os viam. Desde então, começaram a surgir os primeiros personagens. Os desenhos eram em preto e branco e surgiram no tempo do cinema mudo. O Gato Félix surgiu em 1920 e, de tão popular que ficou, acabou despertando os sonhos de um gênio da fantasia. Walt Disney entra em cena em 1927 e, com a ajuda de seu melhor amigo, cria o coelho Oswald, nos mesmos moldes do Gato Félix. Pouco tempo depois, Walt Disney perde os direitos de Oswald para a Universal Studios, que deixou o coelho sortudo sob os cuidados de Walter Lantz. Mais tarde, Walter Lantz iria criar o famoso personagem Pica-Pau. Inconformado com a perda, Walt Disney cria outro personagem, desta vez nos moldes do coelho Oswald. Nasce então o ícone da Disney, o Mickey Mouse. Os personagens animados que até então apenas andavam, agora também podiam falar e cantar. No desenho animado de 1928, Mickey aparece falando e cantando. Começava então uma nova era na história da animação, os desenhos animados com efeitos sonoros. Pouco tempo depois, novos personagens foram surgindo e, consequentemente, ganhando personalidades, podendo andar, falar e pensar. Era só uma questão de tempo até que eles ganhassem cores. E isso foi possível em 1932, com o curta-metragem Flores e Árvores, o primeiro desenho animado em cores. Com o sucesso dos seus desenhos e dos prêmios conseguidos, Walt Disney se sente motivado e, junto com sua equipe, desenvolve o primeiro longa-metragem de animação totalmente em cores. Em 1937, estreava Branca de Neve e os Sete Anões, um marco na história do cinema que abriu as portas para a era de ouro da animação americana. Nessa época, novos artistas foram se destacando e outros personagens foram surgindo. Em 1940, nasce o mascote da Warner Brothers, o Pernalonga. A Segunda Guerra Mundial começa nesse período e a era de ouro da animação americana só não foi interrompida porque o governo investiu recursos em produções de desenhos que falassem sobre guerra e armamentos. Todos os desenhos dessa época carregaram o gosto amargo da Segunda Guerra Mundial e pregavam a força e o poder do exército norte-americano. Como parte desse investimento, Walt Disney desembarca na América do Sul para buscar apoio aos Estados Unidos e pregar a política de boa vizinhança. O resultado desse apoio se deu com a criação de um personagem típico brasileiro. Em 1940, nasce o papagaio Zé Carioca. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. De todos os personagens que surgiram em tempos de guerra, o que mais lucrou com esse período foi o corajoso marinheiro Popeye. O desenho exaltava a coragem do personagem de enfrentar os seus inimigos se alimentando apenas de uma lata de espinafre. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a chegada da televisão, uma dupla de cartunistas começou a desenvolver desenhos para este novo tipo de mídia.
Em 1957, William Hanna e Joseph Barbera fundam o estúdio de desenhos que seria lembrado por muitas gerações, o estúdio Hanna-Barbera. Seus desenhos animados se tornaram clássicos e um mega sucesso de 1960 entraria para a história como o desenho mais longo da TV americana, Scooby-Doo. Mais tarde, Scooby-Doo perderia esse posto para os Simpsons, que atualmente possui 33 temporadas e mais de 700 episódios produzidos. Walt Disney sai de cena em 1966 e somente 20 anos após a sua morte é que os estúdios Disney voltaram a fazer sucesso com longa-metragens. Em 1989, A Pequena Sereia marca o renascimento da Disney, conquistando vários prêmios, inclusive 2 Oscars, de melhor trilha sonora e melhor canção. A magia de Walt Disney estava de volta e todos os seus filmes posteriores foram sucessos de prêmios, bilheterias e críticas. Ainda na década de 80, novos desenhos começaram a ser lançados com foco na televisão. Vários desses desenhos fizeram tanto sucesso na época que chegaram a ter seus episódios exibidos por diversas vezes na televisão. E mesmo depois de tanto tempo, muitos desses desenhos ainda são exibidos até os dias de hoje. Em 1995, o mundo inteiro assistia ao lançamento do primeiro longa-metragem feito totalmente por computador, Toy Story, um mundo de aventuras, uma parceria entre a Pixar e a Disney que mudou completamente a história da animação. No ano de 2009, estreava A Princesa e o Sapo, o último filme de animação tradicional e em 2D da Disney. Chegava ao fim uma era de quase 100 anos e que vai ficar marcado para sempre na lembrança de quem viveu esse tempo.